Fala galera, nós somos o Geek com Q e o tema de hoje é Capitão América. Bom pessoal, o jogo que eu escolhi para falar aqui é um jogo um pouco atípico do Capitão América, tá? O Capitão América, através das décadas, ele teve aparição em diversos jogos, como Disney Infinity, Marvel vs Capcom. Inclusive, há alguns anos atrás, ele teve um jogo solo para PlayStation 3 e Xbox 360, que é o Capitão América Super Soldier. Esse jogo ele tem opiniões divididas hoje na mídia. Eu achei dividido não, uma bosta, pode falar, fica tranquilo. Não é dos melhores jogos do Capitão América, realmente. Eu joguei 6 horas dele, eu sei que é ruim. O jogo realmente não é algo que eu indicaria para ninguém jogar, então por isso que eu resolvi escolher algo um pouco mais antigo, mas que tem um padrão de qualidade um pouco maior. O jogo que eu escolhi foi o Marvel Super Heroes War of Gems, lançado em 1995 para o Super Nintendo. Esse jogo é produzido pela Capcom e ele segue uma linha de jogo em 2D, side-scroll, tipo beat'em up, muito semelhante a Double Dragon ou Final Fight, Streets of Rage, por aí. Isso aí, pessoal. Então ele mescla, na verdade, um pouco desses jogos com os antigos 2D da Marvel, como Mega Man X, Aladdin. Da Capcom, né? Isso. Perdão, Da Marvel. segue o jogo. Exato. Segue essa linha de jogos antigos da Capcom. Inclusive, na hora que você entra, uma das coisas que eu reparei de cara é a opção de você ter um password ali pra colocar, que é algo que não tem nos jogos mais hoje em dia. Mas o Mega Man X era fundamental e nesse jogo da Marvel também, porque é um inferno de difícil. Então esse jogo ele segue essa linha produzido pela Capcom de jogos em 2D. E ele traz como um dos seus personagens jogáveis o Capitão América. Falando um pouco sobre os outros personagens, então ele não é um jogo exclusivo do Capitão América. Você pode jogar com Wolverine, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Hulk em adição do Capitão América. E a jogabilidade dele é muito semelhante a... Na verdade, não é semelhante a nada do que eu já tinha jogado antes. Ela é uma mescla. Ela é uma mistura. É um beat'em up com jogo de luta, no final. Exato. Você tinha... quando você começa a jogar, você entra, você acha que vai ser algo muito semelhante ao Mega Man, mas você tinha basicamente 2 botões, um botão que pulava, outro botão que atacava. E você tinha que fazer combinações usando as flechas direcionais, como meia-lua, 2 vezes pra cima, 2 vezes pra frente. Shoryuken. Frente, baixo, diagonal e soco. Para você conseguir executar ataques especiais. Então, por exemplo, se você desse 2 vezes para frente com o Capitão América e o botão de ataque, ele jogava o escudo para frente, o Homem-Aranha disparava um projétil de teia. Deu um Hadouken com o Homem-Aranha? Ele disparava de teia. Não, Hadouken. Não, mais ou menos assim, né? O Spider-Duken, mais ou menos. Spider-View. Mais ou menos por aí. Então você tinha que fazer essas combinações para conseguir executar esses golpes especiais, tá? O jogo, ele não tinha uma das coisas que fazia falta, que você sente, é que você não consegue correr com o personagem, então ele segue isso bem uma linha de beat'em up, ele vai andando bem devagarinho pra você. Dá uma dó, não tem dash, cara. Não tem dash. Isso complica um pouco. Mas é muito bacana. O enredo do jogo é um enredo simples, ele é baseado no quadrinho Infinite Gauntlet. Infinite Gauntlet, que todo mundo sabe, né, o que dá origem ao filme do Guerra Infinita. No Brasil foi lançado em 95, numa minissérie mensal em 3 edições chamada Desafio Infinito, que está aqui na tela para vocês, e depois teve até continuação como Guerra Infinita, e aí isso foi em 96, né? Em 95 lançou uma, 96 a outra, só que nunca mais. Então até hoje estou esperando aqui o relançamento dessa Quem sabe agora edição. Com o filme, né? Nos Estados Unidos teve um relançamento, já faz uns 2 anos, se não me engano, e tem um link aqui embaixo para vocês comprarem da Amazon, ela importa e o preço está meio justo. Bacana. Outra coisa legal do jogo, então, é que você tinha a opção de alguns itens que você ia ganhando no avançar do jogo. Alguns itens recuperavam vida, outros itens te reviviam. E um item muito bacana é o poder da gema.
O que esse item fazia? Ele dava um especial, um superpoder que cada herói conseguia utilizar. No caso do Capitão América, por exemplo, ele invocava um monte de explosões na tela toda que afetava todos os inimigos em tela. O Wolverine conseguia disparar uns projéteis muito semelhantes aos golpes do Sagat e Street Fighter pra mim. Era o Tiger. Tiger Robocop. Exatamente. Tiger Wolverine. O Homem-Aranha jogava uma teia, puxava e dava um combo no inimigo. Enfim, era uma opção muito bacana, tá? E para um jogo de 1995, na verdade, comparado com qualquer jogo, é um jogo muito difícil, gente. É um jogo muito legal. E pra quem quer desafio, é um jogo bem difícil. Posso dizer, eu morri na primeira fase 4 vezes antes de passar. E depois consegui terminar o jogo, mas com o password me levando pra frente. E a dica é voadora no Thanos. Ou seja, para quem é mais novo, é como se fosse o Bloodborne dos dias passados. O Dark Souls ou o Bloodborne lá de antigamente. Exato. E você, Rafa, o que você escolheu aí de quadrinhos? Eu trouxe uma decisão meio polêmica aí de novo. Você sempre gosta de polêmica. Eu gosto de polêmica. Vocês vão entender porque eu gosto de polêmica. O quadrinho que eu escolhi não é talvez o melhor quadrinho do Capitão América, é um quadrinho muito bom. Qual você colocaria melhor? Melhor colocaria o Soldado Invernal, acho que foi o que mais me prendeu lendo o Capitão América. Eu li Capitão América desde criança, foi o primeiro herói que eu comecei a ler. Eu comecei em março de 97 com a Marvel 97, que tinha na história do Capitão América, Vingadores, Homem de Ferro e Thor. Só que eu escolhi essa história aqui. Aqui ela não está com o título, ela está só com Capitão América, mas ela foi lançada no Brasil em 2002 e também foi nos Estados Unidos, também acabou sendo lançada no início de 2002. E ela acabou de ser relançada pela Salvat e ela se chama Capitão América Novo Pacto. Novo Pacto. Isso. Ela foi produzida pelo John A. River e foi desenhada pelo John Cassaday. E por que eu escolhi ela? Porque ela foi a história que fez eu mudar a minha visão sobre o Capitão América. O Capitão América até então pra mim era um herói que tinha os vilão meia boca, era um cara que era mais líder dos Vingadores, era um cara meio bombadinho que lutava, mas não era um cara assim, você ficava olhando ele, aquela bandeira dos Estados Unidos, dava uma raiva, você ficava bem dentro, ainda mais você que é brasileiro e tal, e aí essa revista aqui, ela fez eu mudar a minha visão porque ela foi a primeira história do Capitão América depois do 11 de setembro. E a história da construção dela foi muito tensa. Em agosto de 2011, um mês antes dos atentados, definiram que eles iam parar o título do Capitão América e eles iam lançar o Capitão América sob o selo Marvel Knights. O que era o Marvel Knights? Era a versão mais adulta dos heróis da Marvel. Inclusive o Homem-Aranha já passou, o Justiceiro já passou, é bem comum algum herói passar por esse selo. O próprio Capitão já passou outras vezes depois pelo selo Marvel Knights. E aí falaram pro River, putz, começa a escrever aí um roteirinho, uma coisa que seja independente da história do Capitão América, e eles estavam escrevendo a primeira história, e na hora que eles estavam escrevendo a primeira história, deu o 11 de setembro. Vinham na torre. Vinham nas torres, e aí ele, putz, entrou numa crise de nervos, falou, não, putz, tem que parar isso que eu tô fazendo, eu tenho que escrever isso de outra forma, o Capitão está muito envolto dentro disso tudo, e ele escreveu a história, já começando inclusive com os atentados, Então, se você pegar, já tem uma dedicatória dele, as pessoas, e na sequência a gente já vê o avião, depois a gente vê o Bin Laden olhando tudo, depois a gente já vê ele sobre os escombros, E tem muita coisa que é interessante nessa história, porque quando você analisa o efeito dela no mundo, naquele momento, a crítica inteira começou a canetar a Marvel, falando que a Marvel estava se posicionando politicamente contra a política do Bush, que eles estavam querendo mudar o formato do Capitão América para ser um cara muito mais questionador do governo americano do que ser um cara que estava defendendo a bandeira. E aí tem outras coisas que são curiosas, que foram: o Riber não aguentou essa revista. Acabando as 6 histórias, os 6 capítulos, ele escreveu mais 2 e vazou. Por pressão? Por pressão na Marvel, então teve uma discussão grande entre ele e o Joe Quesada, que era o editor-chefe da Marvel na época, onde tinha 2 reclamações, uma que eu acho justa, que era ele atrasava pra caramba, então não dá pra você ficar com um cara que atrasa muito, e o outro era, ele estava seguindo uma linha muito diferente pro Capitão América do ponto de vista político, e isso estava criando um certo atrito. Ou seja, uma linha antigovernista. Exato. E é engraçado, Rafa?
Porque o Capitão América, ele na verdade, ele estava envolvido com a política, né? Ele nasceu para ser a imagem. Ele nasceu para ser a imagem dos Estados Unidos. Exato, mas eu acho que isso é a parte mais interessante do Capitão América. Quantas vezes ele questionou o governo americano. Inclusive eu trouxe uma outra história aqui, só para retratar, que é o Império Secreto, que foi a vez que o Capitão América largou o manto do Capitão América porque ele deixou de acreditar no governo, que foi na época que aconteceu o Watergate e todas as discussões nos Estados Unidos com o Nixon. Qual que é a história, né, do Império Secreto? Não é que eu escolhi mais rapidinho. Ele é acusado de assassinato e ele descobre que isso foi uma obra do governo americano contra ele mesmo. E aí ele fica puto, fala, putz, eu não consigo mais defender esse país. Ele vai lá e tira o manto do Capitão América e ele se transforma no Nômade. Mas voltando ao que interessa, né? A história do Capitão América, o Novo Pacto, né? Por que eu escolhi essa história como a melhor? Tem alguns pontos nela que chamam muito a atenção. O primeiro deles logo no início da história, o Capitão América está lá no meio dos escombros, o Nick Fury vai atrás dele, então, cara, vamos lá, vamos viajar lá para o Oriente Médio, precisamos de você e tal. Ele, não precisam de mim agora. Quem precisa de mim é quem está soterrado, é quem tem 5 minutos de ar, ou pode acontecer alguma coisa, eu tenho que estar aqui para tentar resgatar as pessoas, não está aqui para tentar atacar um outro governo, descobrir quem é o culpado disso tudo, isso aqui a gente vai fazer depois. Então, já é um primeiro... Esse é o próprio Steve Rogers, que eu tive a sensação de que ele estava aqui do nosso lado agora. E aí tem um outro ponto que é do governo ser muito militarista, que era a obra do governo Bush. Claro. E aí falando que, putz, o quanto as armas eram vendidas dos dois lados da guerra, claro. E como eles estavam se posicionando errado. Então, acho que tudo isso e toda essa reflexão, além de uma narrativa diferente, que eu vou inclusive colocar aqui alguns momentos, que você tem a frase separada do quadro. Então você tem a frase no pedaço branco da página e você tem a imagem como se fosse uma foto. Isso também chama muito a atenção, né? Então acho que esse tipo de narrativa com esse tipo de conteúdo transforma o Novo Pacto numa das revistas bem legais para quem quer saber quem é o Capitão América de verdade, não só o que você vê no cinema. Bacana. E aí, Léo, e qual vai ser a estátua de hoje? Então, a escolha dessa estátua foi um pouco mais difícil. Eu acho que dos personagens que a gente já falou aqui, se você fosse perguntar para os colecionadores, né, para falar qual a sua estátua preferida do Capitão América, eu acho que esse ia ser o que tivesse menos unanimidade. Acho que menos de 50% falaria o mesmo nome. Tem muita estátua do Capitão América aí no mercado. Eu particularmente gosto de uma que não é de nenhuma grande empresa, né? É uma estátua custom, né? Uma estátua customizada, né? Que um artista, um escultor fez, né? Com uma tiragem limitada e que vendeu no mercado. Isso é muito comum. Ainda um dia eu vou falar sobre isso em alguns dos nossos programas, sobre estátuas de linha de empresas, estátuas customizadas. Essa estátua que vocês estão vendo aqui na tela é uma estátua que me agrada demais, e se eu tivesse que escolher a minha estátua preferida do Capitão América, seria essa. Mas de novo, é muito pulverizado, né, as estátuas do Capitão América comparado com outras que tem bem menos opção. Aqui eu trouxe para cá é uma estátua que eu gosto muito por uma característica dela que eu já vou falar. É essa estátua que vocês estão vendo aqui, que é uma estátua 1:4 da Iron Studios, né? Ela é baseada no filme A Era de Ultron, né? Ela faz o par com uma estátua do Homem de Ferro, que vocês também estão vendo aqui. E a característica marcante, e que muita gente falou sobre isso, é a semelhança do rosto com o ator, né? Que no caso é o Chris Evans, né? Que faz o Capitão América. Talvez seja uma das estátuas já feitas mais semelhantes, né? O rosto com a estátua. Vocês estão vendo mais imagens sobre isso aqui. Então isso é muito legal, chama muito atenção, e não é toda estátua que fica tão parecida dessa forma. Alguns outros comentários, né? Ela tem duas possibilidades de exposição. Então, ou você expõe com o escudo no braço, né? Vocês estão vendo, ou então com o escudo nas costas, né? E a pose dela é muito icônica, né? Ele apontando para frente como se ele estivesse falando, né, avante Vingadores, né? Para os Vingadores atacarem. Então essa pose dela apontando para frente é muito legal. E você pode perceber aqui na base, remete muito àquela cena inicial do Era de Ultron, quando eles estão no gelo. Aquela que vira o carro e está todo mundo alinhado. Assim, isso. E por isso que aqui a bota dele, a base, você consegue perceber toda a neve.
Mas eu te diria que acima de tudo, né, além dessa pose bacana dele apontando, da questão de você expor o escudo de diversas formas, a questão da feição muito parecida com o ator é uma das questões chave dessa estátua. E aí eu queria entender uma coisa, Léo. Normalmente quando eu vejo as estátuas 1:10, a feição é algo bem complicado de ver, fica bem feio. Mas quando a gente olha na 1:4, elas parecem muito boas. Qual é a complexidade nisso? Isso é um tema bem famoso entre os colecionadores de estátua, né? Porque pelo tamanho é muito mais fácil você chegar na feição do ator numa escala 1:4, né? Quando você tem uma escala pequena como 1:10, é difícil você ter todos os detalhes, né, do ator como você teria na outra estátua. Então acaba ficando um pouco forçado, na minha opinião, e não é só a minha opinião. Alguns outros colecionadores falam sobre isso. Eu, particularmente, vocês podem ver aqui atrás, toda essa linha aqui de estátuas 1:10 é baseada em comics. Eu não gosto muito das estátuas 1:10 baseada em filme, porque eu não acho que fica realmente parecido. Então você tem toda a razão. E é uma questão de escala, né? Você não tem ali um espaço, né, suficiente para copiar as feições do ator. Por isso que é legal de 1:10, que às vezes em filme, mas que tem a máscara do cara. Sim, porque aí as estátuas 1:10 do Homem de Ferro, por exemplo, não faz muita diferença, né? Porque você não tem lá o rosto do ator. Então tem muito disso também. Geralmente quem gosta das estátuas baseadas em filme pega 1:4, 1:3, né, que são estátuas maiores, e você consegue ter uma feição mais perfeita. Tá? É isso, né? Essas foram as nossas escolhas do programa de hoje. Sim, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal se não está, apertar o sininho também para as notificações. Se gostou do vídeo, curte. Se não gostou, também está livre para colocar no descurtida, mas lembre-se sempre de comentar para vocês ajudarem a gente a crescer. Lembra também que temos os links da Amazon aqui, que alguém quiser comprar os quadrinhos, os itens que a gente comentou aqui, estão disponíveis no link da descrição do vídeo. Isso aí. E também a gente tem outras redes sociais, então não deixe de seguir o Facebook e o Instagram, que a gente coloca mídias diferentes em cada um deles. Canal Geek. Canal Geek. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo programa.